texto que está em João 19, 22. Quem quiser acompanhar, eu vou aguardar um pouquinho para que possam abrir as suas Bíblias. Nós vamos ler apenas este versículo. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 22. A palavra diz assim: Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Amém? Só isso daí. Esse versículo, ele está ligado, todos sabem, né, à crucificação de Jesus. Esse versículo, ele mostra quando Pilatos escreveu, era comum aos romanos, quando eles escreviam a condenação da pessoa que ia ser crucificada, eles colocavam a condenação em cima da cruz. E os judeus questionaram isso, porque lá estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. Eles falaram, não diga isso, diga que ele disse que é o rei dos judeus, não que ele é o rei dos judeus. Diga que ele disse isso. E Pilatos se negou a mudar o que estava escrito. Pilatos responde para eles a seguinte palavra: olha, o que escrevi, escrevi. O que escrevi está escrito. E é interessante que Pilatos escreveu aquilo em 3 idiomas, em 3 línguas, né? Ele escreveu em latim, escreveu em grego e escreveu em hebraico. Então, todos eles viam aquela condenação sobre a cruz. E interessante também que isso aconteceu numa festa, não era muito comum acontecer na festa. A festa, principalmente a primeira festa, que era a Páscoa. Então, eles geralmente soltavam um preso na Páscoa. Mas Pilatos, para agradar os judeus, acabou crucificando Jesus em plena Páscoa. E era uma festa que tinha muita gente, mas muita gente mesmo, lotado, cheio, né? Jerusalém ficava muito cheio, porque os judeus tinham 7 festas anuais. Dessas 7 festas, 3 festas, eles tinham que subir para Jerusalém. De onde eles estivessem, eles tinham que sair e subir para Jerusalém, que era a festa da Páscoa, do Pentecoste e também a festa dos tabernáculos. Essas 3 festas, eles saíam de toda a região e ia lá. Então ficava muito cheio a cidade. Além disso, vinham pessoas de outros lugares, né, de outras regiões. Nós vemos lá, por exemplo, o Cirineu carregando a cruz de Jesus. Pegaram ele lá para carregar a cruz de Jesus. Quer dizer, ele veio ali de Cirene para ver, porque era um momento cultural, era uma festa cultural, uma festa religiosa, mas festa cultural. E todo mundo queria ver essa festa. E subiam também o pessoal ali da Judéia, da Galiléia, que já era mais próximo, de Samaria, e algumas pessoas, apesar de não se combinarem com os judeus. Tinha Decápolis também, que eram 10 cidades próximas ali, né? E tinha Pérea, e tinha várias outras regiões ali. O que acontece é que todos iam por ali para ver aquilo. Nós observamos que Pôncio Pilatos, ele condenou Jesus sem praticamente provas. E Jesus ia ser morto por crucificação. Era uma forma de punir as pessoas exemplarmente, mas era uma forma muito cruel de fazer isso. Os romanos, eles tinham 3 tipos de cruzes para fazer isso. Eles tinham uma cruz que era um X, eles tinham uma cruz que era um T, e tinha uma cruz que era uma espécie de um T com a trava um pouco mais para baixo, como se fosse um sinal de mais, como um pouquinho mais para cima. E Jesus foi morto nessa cruz. Nós sabemos isso porque sobre a sua cabeça foi colocada a inscrição. Então foi esse tipo de cruz que Jesus colocou, foi morto. Então eles colocaram ali as 3 linguagens. Colocaram o latim para os romanos, que era a língua que eles falavam, colocava o grego para as demais pessoas, e colocaram também o hebraico, que era para os judeus, né? E aquilo ali, parece que foi por acaso aquilo ali. Mas nós que vemos a bênção do Senhor em todo lugar, nós começamos a ver numa alegoria
aquilo que estava ali escrito, num latim, num grego, num hebraico. E estava escrito Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E nós observamos hoje, irmãos, que nós estamos vivendo um momento atual que nós estamos vivendo, ele é um momento ímpar na história da igreja. Esses três povos, eles estão representados neste momento. Há um Jesus para cada povo. Cada um pega o seu Jesus, põe debaixo do braço e sai com ele por aí, sabe? Para fazer o que bem entender. Nós estamos vendo as pessoas trazerem Jesus de todas as formas. E nós vemos assim que o que estava ali não era por acaso. O latim ali, o escrito em latim, como era para os romanos, mostra que os romanos eram um povo materialista. Em determinado momento, para vocês verem como eles eram materialistas, um centurião romano virou para Paulo e disse: olha, eu comprei a minha cidadania romana por uma grande soma de dinheiro. Então eles tinham muito da aparência, né? Eles se preocupavam muito com as coisas dessa vida. E o que nós vemos isso é justamente isso. O que está sendo pregado para esse Jesus, para essa vida, é o evangelho da prosperidade, são as riquezas que você pode adquirir com o evangelho. Pregadores que vão em igrejas e falam assim: ó, o dízimo hoje é da igreja, 70% é meu, 30% é seu. Nós vemos isso, né? Mercadores aí do evangelho fazendo essas coisas, né? Não é proibido ter muito dinheiro, tá? A Bíblia fala o seguinte: se as suas riquezas aumentam, não ponha o coração nelas. E há um outro erro, né? E nós vemos aí que o pessoal fala assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. É mentira isso, não é nada disso. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. Então você pode ter quanto dinheiro você quiser. Basta que você não ponha o seu coração nisso, que você não ame esse dinheiro. E as pessoas querem colocar Jesus dessa forma, né? Então nós observamos que nós estamos vivendo um momento muito difícil, porque este momento é um momento que as pessoas estão falando sobre Jesus dessa forma. Nós vemos o Jesus para os gregos,